Jasper se agachou ao seu lado e tentou confortá-lo gentilmente, oferecendo a deliciosa carne assada e dizendo ao galo para não chorar mais. Vendo a carne assada que claramente vinha de um de seus próprios, o galo começou a chorar ainda mais. Em sua mente, ele imaginava o dia em que ele mesmo poderia acabar sendo assado assim. Babando lamentavelmente pelo cheiro irresistível, reclamou para Jasper que os humanos já haviam matado e comido tantos de sua espécie, e mais cedo ou mais tarde seria sua vez também. Jasper simplesmente sorriu e deu um tapinha suave na cabeça do galo. Ele lhe disse que sempre os consideravam amigos, e amigos se protegiam. Amigos, disse ele confiantemente, nunca matariam ou comeriam uns aos outros. Ouvir essas palavras trouxe ao galo uma pequena sensação de alívio. Jasper insistiu que os humanos realmente viviam por essa regra. Mas o galo ainda parecia duvidoso, dizendo que era apenas um simples galinha e não entendia todas as maneiras complicadas do mundo humano. Jasper, completamente confiante em si mesmo, disse ao galo para confiar nele. Então, ele casualmente acrescentou que a galinha botava ovos excelentes, um comentário inocente que destruiu instantaneamente qualquer esperança que o galo ainda tivesse na humanidade. Nesse momento, o galo de repente sentiu um calafrio frio se espalhar por seu coração. Jasper olhou confuso pela reação estranha do galo, sem entender por que um elogio tão inofensivo o havia incomodado tanto. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, Levi de repente chamou Jasper da fogueira. Jasper rapidamente correu até ele, deixando o galo sozinho enquanto se juntava a Levi para aproveitar a comida recém-cozida. O galo, tristemente, pressionou o rosto contra o tronco da árvore, cheio de arrependimento e tristeza. Enquanto isso, os guerreiros próximos observavam a deliciosa refeição com inveja e eventualmente se aproximaram, perguntando se poderiam dividir um pouco. Jasper disse a eles que ainda havia muita carne de antílope disponível, caso estivessem com fome. No entanto, os guerreiros rapidamente recusaram, explicando que simplesmente não conseguiam se trazer a comer. No canto, o galo continuava chorando enquanto secretamente mastigava um pedaço de carne. Ele continuava dizendo a si mesmo que não era um traidor, mas o sabor era simplesmente delicioso demais para resistir. Nesse momento, a voz do sistema de repente falou na mente de Levi, sugerindo que carne assada sempre fica melhor quando combinada com cerveja. Imediatamente depois, um caso inteiro de cerveja apareceu magicamente diante de Levi. Levi olhou para Jasper e casualmente perguntou se ele queria beber. Ao mesmo tempo, resmungou com raiva que a voz misteriosa em sua cabeça estava completamente insana. Os membros da equipe ao redor olharam confusos. Eles não conseguiam entender de onde Levi havia tirado todas aquelas coisas. Afinal, nem mesmo tinham ingredientes suficientes para cozinhar adequadamente, quanto mais fabricar cerveja. Logo, os olhos de todos estavam fixos nas latas de cerveja na mão de Levi, com uma óbvia vontade. Embora não conseguissem se trazer a comer carne de besta demoníaca, beber várias caixas de cerveja era algo com o qual definitivamente concordariam. Em pouco tempo, o grupo se reuniu ao redor da fogueira, comemorando felizes pela bem-sucedida descoberta do corpo de Sam e o cumprimento de sua missão enquanto aproveitavam suas bebidas juntos. Enquanto olhava ao redor do acampamento, August de repente percebeu um galo se escondendo nervosamente nas sombras. Ele se aproximou, pegou-o pela asa e o arrastou até o grupo. O galo se debatia impotente, praticamente dançando de pânico, com lágrimas ainda brilhando em seus olhos. Enquanto isso, a cena mudou para o hospital na cidade. Tracy havia adormecido sentada ao lado da cama, mas acordou de repente quando ouviu a voz suave do homem de um olho. Assustada, Tracy pulou para os pés e perguntou ansiosamente se ele estava bem. O homem de um olho respondeu calmamente que sua ferida estava muito melhor agora. Olhando tão de perto para o rosto de Tracy, o homem de um olho de repente disse sem pensar que sentia vontade de beber um pouco de vinho. Tracy piscou confusa e perguntou o que ele queria dizer. Envergonhado, o homem de um olho de repente começou a respirar pesadamente enquanto seu rosto ficava vermelhíssimo. Depois de um momento, ele repetiu timidamente que só queria um pouco de vinho. Tracy imediatamente recusou, lembrando que sua ferida tinha acabado de sarar e, além disso, já era 1 hora da manhã, então ele precisava descansar adequadamente. Enquanto falava,
Tracy notou algo suspeito. O homem de um olho continuava cobrindo instintivamente a órbita vazia onde seu olho estava. De repente, seu rosto ficou ainda mais vermelho, e sangue inesperadamente começou a escorrer de seu nariz. Alarmada, Tracy estava prestes a chamar um médico, mas o homem de um olho apressadamente a impediu, alegando que estava apenas sentindo calor demais. Tracy perguntou quanto tempo ele havia ficado inconsciente. O homem de um olho respondeu que haviam se passado 36 horas desde que Jasper realizou o tratamento. Tracy pensou secretamente que nunca mais deveria confiar naquele homem louco, mas felizmente, o tratamento de alguma forma funcionou. Ainda desconfiada, Tracy perguntou por que seu rosto estava tão vermelho. O homem de um olho insistiu que não era um efeito colateral e lentamente tirou a mão que cobria seu olho machucado. Empolgado para ver Tracy claramente, ele elogiou entusiasticamente Jasper. Admitiu que já havia duvidado de Jasper porque ele parecia insano, mas agora acreditava que o homem era na verdade um gênio. Ainda assim, Tracy não conseguia se livrar de uma sensação estranha. Seus instintos diziam que o homem de um olho estava definitivamente escondendo algo importante. E ela estava certa. Jasper realmente havia curado o olho danificado, mas de uma maneira não convencional. Em vez disso, o homem de um olho havia adquirido a bizarra habilidade de ver através dos objetos. Enquanto isso, bem profundo na floresta, os membros da equipe e o grupo principal continuavam sua animada festa ao redor da fogueira. No entanto, a celebração não durou muito. Um por um, os homens começaram a cair no chão depois de beberem álcool demais. Logo quase todos estavam desmaiados. Apenas o galo permaneceu acordado, bebendo silenciosamente e chorando ao mesmo tempo. Ele finalmente aceitou que nenhum de seus companheiros bestas jamais entenderia suas intenções. Se quisesse seguir esse caminho, teria que caminhar sozinho. Tentando se levantar, o galo bêbado cambaleou bastante antes de cair de volta na grama. Antes de cair no sono, ele decidiu que não se importaria mais com a opinião dos outros. O que importava era que um dia ele se tornaria um caçador de demônios capaz de destruir mundos. Na manhã seguinte, todos finalmente se recuperaram e começaram sua jornada de volta à cidade. Assim que entraram na sede, Tracy os cumprimentou e elogiou os guerreiros por terem encontrado o corpo de Sam tão rapidamente. Ela anunciou que uma equipe de pesquisa seria enviada imediatamente para recuperar o corpo e começar a examiná-lo. Mas antes que pudesse continuar falando, vozes desesperadas ecoaram repentinamente pelo corredor, pertencentes ao homem de um olho e Joseph. Eles relataram urgentemente que uma mensagem de emergência acabará de chegar da sede. A cidade vizinha de Cantia havia sido completamente destruída após ser emboscada por aterrorizantes bestas demoníacas de nível continental. Tracy estremeceu ao ouvir o relatório. O homem de um olho acrescentou que, quando Yanhai foi atacado mais cedo, Cantia aparentemente também foi atacada ao mesmo tempo. Joseph confirmou que Cantia não enviou nenhum sinal de socorro antes que toda a comunicação com a sede fosse perdida. Os estrategistas acharam isso extremamente suspeito e tentaram entrar em contato com a unidade especial Chongqi, mas também falharam. 2 horas depois, alguém de Sanyi de repente abriu uma conexão unidirecional e transmitiu um vídeo horrível para a sede, um vídeo ensopado de sangue. As imagens horríveis mostravam guerreiros de elite da guarnição da cidade amarrados e brutalizados por monstros demoníacos viciosos. Seus corpos estavam espancados, suas armaduras quebradas, e suas expressões cheias de dor enquanto as criaturas os torturavam lentamente como diversão. Um dos soldados capturados gritou desafiadoramente, apesar do sofrimento. Com sangue nos lábios, ele gritou para as bestas demoníacas, exigindo que, se realmente tivessem coragem, parassem de torturá-lo e o matassem de uma vez. No momento em que Tracy viu a cena na tela, ela se levantou abruptamente em choque. Enquanto isso, o homem de um olho continuava explicando que os soldados da guarnição da cidade de Tongi ainda estavam vivos, mas estavam sendo mantidos vivos deliberadamente para que os monstros pudessem torturá-los lentamente. O homem de um olho acrescentou que a sede já havia ativado os sistemas de monitoramento por satélite de longo alcance. Através desses sistemas, haviam detectado várias assinaturas de energia aterrorizantes pertencentes a bestas demoníacas de nível nacional.
Pior ainda, leituras de energia poderosas pertencentes a criaturas demoníacas de alto nível estavam espalhadas por toda a cidade, sugerindo que a área havia sido completamente dominada. O coração de Tracy afundou ainda mais quando relatórios adicionais de inteligência chegaram. Todos os sistemas de comunicação internos na cidade haviam sido cortados, e todas as portas de descompressão foram seladas. Naquele momento, ninguém tinha uma ideia clara do estado real da cidade. Um calafrio percorreu a espinha de Tracy quando ela percebeu a possibilidade aterrorizante. Isso não era apenas uma besta demoníaca poderosa, era um monstro de nível nacional com inteligência extremamente alta. Ele havia aprendido como os sistemas humanos funcionavam, cortado redes de informação, gravado vídeos de guerra psicológica e selado uma cidade inteira como um comandante estratégico. O corpo dela tremia violentamente enquanto ela segurava a beirada da mesa para apoio. Com uma voz trêmula, ela murmurou que essa situação não era mais apenas sobre inteligência, o monstro havia evoluído a ponto de possuir um pensamento estratégico real. O suor escorria pelo rosto de Tracy enquanto a realização a atingia totalmente. Se eles estivessem enfrentando uma besta demoníaca de nível nacional capaz de entender e usar a tecnologia humana, então a ameaça com a qual estavam lidando havia se tornado inimaginavelmente perigosa. De repente, a visão de Tracy ficou embaçada. O quarto girou ao seu redor, e ela desabou no chão. O homem de um olho e Joseph correram em pânico para alcançá-la antes que ela caísse. Longe da cidade, em um jardim silencioso e misterioso, um homem poderoso estava calmamente admirando flores em flor. Sua postura relaxada contrastava fortemente com a aura aterrorizante ao seu redor, um guerreiro de nível continental cuja força estava muito além dos especialistas comuns. Logo, um guerreiro ferido da guarnição da cidade apareceu diante dele. Este homem era o mesmo que havia escapado do galo mais cedo. Respirando com dificuldade, ele se ajoelhou respeitosamente diante da figura misteriosa. O homem olhou para ele e perguntou calmamente se a missão havia falhado. Baixando a cabeça com vergonha, o subordinado pediu desculpas e explicou que não conseguiu recuperar o corpo de Sam. Uma besta demoníaca de nível nacional havia intervindo e levado o corpo. O guerreiro misterioso estreitou ligeiramente os olhos e perguntou se a criatura era conhecida como Davringer do Fórum. O subordinado confirmou isso e descreveu as aterrorizantes habilidades de água e eletricidade da besta. O guerreiro de nível continental parecia confuso. Ele perguntou em voz alta por que uma poderosa besta demoníaca de nível nacional serviria aos mestres humanos de forma tão fiel. O subordinado explicou que a traição não se limitava aos humanos, bestas demoníacas também podiam trair sua própria espécie. Ele acrescentou que esse galo possuía uma rara habilidade de evolução física, permitindo-lhe absorver energia de outras bestas demoníacas para se fortalecer. Originalmente, era apenas uma besta de nível 3, mas avançou rapidamente para o nível de guardião da guarnição da cidade. Depois de ouvir isso, o guerreiro poderoso concluiu que o galo poderia realmente ser um inimigo de sua própria espécie. Talvez ele não fosse leal nem ao homem de um olho nem à cidade. Talvez estivesse apenas cooperando com os humanos temporariamente para absorver a energia das bestas abatidas e crescer mais forte. Tal esquema, observou, era extremamente profundo e perigoso. Por causa disso, o guerreiro se preocupou que o galo não fosse realmente leal à alta cidade de Yanhai. Agora que o homem de um olho havia obtido o corpo de Sam, era apenas uma questão de tempo até que os segredos fossem descobertos. O corpo provavelmente seria transportado para o laboratório de pesquisa em Yanhai. Eles ainda tinham uma chance de recuperá-lo, mas quanto mais interferissem com Tracy e o homem de um olho, mais atenção atrairiam. O guerreiro de nível continental decidiu que poderia ser necessário tomar uma ação direta. Se possível, eliminariam a criatura problemática e limpariam Yanhai das bestas demoníacas, enquanto silenciavam qualquer um que descobrisse a verdade. Eles temiam que o galo pudesse interferir no próximo grande ataque dos demônios, então precisavam lidar com ele primeiro. O subordinado hesitante perguntou como isso poderia ser feito, admitindo que ele era fraco demais para derrotar tal besta. O guerreiro lembrou-o de que apenas 4 mestres de nível nacional existiam em todo o país do dragão, e revelar suas identidades seria extremamente perigoso. O homem poderoso então perguntou se o subordinado havia ouvido falar sobre a destruição da cidade de Kanchi.
O subordinado assentiu gravemente, dizendo que o vídeo sangrento que foi enviado para a Sede havia chocado a todos. Ele também previu que uma certa mulher chamada Vivian definitivamente convenceria a Sede a enviar uma força de resgate para Tang-Shi. Embora Vivian fosse principalmente uma guerreira médica com uma estratégia de combate mais fraca, a Sede teria dificuldade em impedir sua determinação. Afinal, o soldado mostrado no vídeo de tortura era seu irmão mais novo. Ela insistiria em resgatá-lo a qualquer custo. O guerreiro de nível nacional calmamente ordenou que seu subordinado observasse a situação com cuidado e se retirasse imediatamente se as coisas se tornassem perigosas. O subordinado perguntou se o próprio guerreiro participaria. O homem respondeu que a Sede enviaria 2 guerreiros de nível nacional junto com Vivian, enquanto cidades próximas também enviariam equipes de elite de resgate. Quando ele soube que seria responsável por lidar com o galo pessoalmente, o subordinado ficou com o rosto roxo de raiva. Ele protestou alto, dizendo que já havia explicado antes que ele simplesmente não era forte o suficiente para derrotar a criatura. O homem poderoso respondeu calmamente que lidar com isso não significava necessariamente matá-lo. Desde que o galo parasse de ameaçar a cidade de Yanhai, isso já seria o suficiente. Além disso, o galo não era verdadeiramente leal à cidade. Se humanos mais fortes se aproximassem dele, a besta poderia mudar de lado. Depois de pensar por um momento, o subordinado perguntou como poderiam ter certeza de que o homem de um olho enviaria um guerreiro de nível nacional para lidar com a situação. O guerreiro misterioso respondeu com absoluta certeza que o homem de um olho definitivamente faria isso. A cena voltou para o hospital. O homem de um olho foi ver Tracy e lhe disse que a Sede já havia despachado uma força de resgate. 2 guerreiros de nível nacional liderariam a missão, enquanto cidades próximas seriam obrigadas a contribuir com equipes de especialistas de nível 9. Tracy anunciou que também enviaria a equipe de Yanhai, mas se a situação ficasse instável, eles se retirariam imediatamente. O homem de um olho franziu a testa preocupado, alertando-a de que enviar a equipe de Yanhai acarretaria um alto risco de falha. Tracy entendeu suas preocupações, mas a situação estava complicada. A equipe 666 já estava em uma posição frágil. O traidor escondido ainda não havia sido descoberto, e o homem de um olho ainda desobedeceu a Sede ao matar Sam. Se as evidências sobre Sam não fossem descobertas em breve, o traidor poderia lançar outro ataque em Yanhai. Para Tracy, a equipe 666 era seu último trunfo. Se sua existência fosse exposta, toda a estratégia defensiva deles desabaria instantaneamente. O homem de um olho falou suavemente, reconhecendo as preocupações de Tracy com o traidor e sua preocupação com a mãe dela, que servia como a primeira conselheira militar em Sanchi. Ele aconselhou-a a ficar calma e tomar decisões racionais. O mais importante, ela nunca deveria revelar que o traidor a considerava nada mais do que uma peça. Ele acrescentou que Levi e Jasper também participariam da missão, trazendo consigo seu poderoso companheiro besta demoníaca. Isso por si só aumentaria significativamente as chances de sucesso. Ao ouvir essas palavras, Tracy finalmente desabou. Lágrimas escorriam de seu rosto enquanto a pressão que ela estava carregando se tornava insuportável. Fora do quarto do hospital, Joseph de repente ouviu uma mulher chorando e correu imediatamente para dentro. O que ele viu o chocou completamente. Sua sobrinha Tracy estava encostada no peito do homem de um olho enquanto chorava. Joseph explodiu de raiva instantaneamente e começou a gritar com o homem de um olho, chamando-o de pervertido e exigindo que ele soltasse Tracy. Quando o homem de um olho se virou confuso, ele de repente notou um poderoso projétil de energia voando diretamente em sua direção. O impacto foi tão forte que ele foi lançado para trás e batendo violentamente contra a parede atrás dele. Ainda atordoado, ele não conseguia entender por que Joseph tinha ficado tão irritado novamente. Mas, estranhamente, percebeu que havia começado a se importar com os sentimentos de Joseph. Ele até se lembrou de ter dito a Tracy mais cedo para avisar Joseph sobre possíveis perigos. Nesse momento, ele realmente se preocupou que algo pudesse acontecer com Joseph. Mais tarde, antes que a equipe 666 embarcasse na aeronave em direção ao ponto de encontro, o homem de um olho ficou ao lado deles e deu instruções cuidadosas.
Ele explicou que, embora a missão fosse para ajudar os outros, o verdadeiro objetivo era resolver uma crise extremamente complicada reunindo forças adicionais. Ele garantiu que tinha um método de comunicação com certos aliados desconhecidos. A responsabilidade por essa comunicação ficaria com Isaac, que também foi designado para supervisionar a missão. O homem de um olho lembrou a todos que a segurança sempre deveria vir em primeiro lugar. Se sentissem qualquer perigo, deveriam se retirar imediatamente. Isaac, especialmente, deveria permanecer escondido e só ajudar com a comunicação quando necessário. Joseph perguntou amargamente por que ele não poderia participar da missão. O homem de um olho respondeu firmemente que Joseph deveria se concentrar em recuperar sua saúde. Logo, o esquadrão embarcou em um helicóptero. Levi e Joseph observavam a aeronave com excitação, mas o galo os olhava com desdém, achando que eram inexperientes. Usando seu poder demoníaco, o galo de repente subiu livremente para o céu, surpreendendo os meninos abaixo. Eles eventualmente chegaram perto da periferia da cidade, onde a paisagem era inesperadamente pacífica e bonita. No entanto, no fundo da floresta abaixo, um homem segurando um arco avistou a silhueta do galo no céu. Pensando que estavam sendo atacados por uma besta demoníaca, ele disparou uma flecha sem hesitar. Sentindo o poder de seu corpo de besta demoníaca de nível nacional, o galo olhou a flecha que se aproximava com puro desdém. Mas de repente uma estranha ondulação preta e circular se expandiu ao redor da criatura demoníaca. Em um instante, tanto o galo quanto a flecha congelaram no ar como se o tempo tivesse parado. A guerreira de nível nacional e prodígio médica renomada, Vivian, de repente deu um passo à frente, levantando a voz agudamente para parar o atacante. Com urgência, ela o avisou para não tocar no galo. Com um tom firme, mas controlado, ela explicou que a criatura não era um inimigo de forma alguma. Era uma besta demoníaca de nível nacional enviada de Yan'ai City, como aliada e mensageira, não como uma ameaça para ser atacada. A expressão do atacante se torceu de irritação e confusão. Claramente ofendido, ele exigiu saber por que todos continuavam se referindo à criatura como se fosse um animal de estimação. Aos seus olhos, uma besta demoníaca tão poderosa nunca deveria ser reduzida a algo tão trivial como um animal de companhia. Enquanto o helicóptero finalmente descia e suas hélices desaceleravam, Vivian esclareceu a situação para os presentes. Ela explicou que as pessoas que chegavam eram os novos membros da equipe 666 de Yan'ai City. Junto a eles estava seu extraordinário companheiro, o galo conhecido como o Arauto Imperial da Aurora, uma besta de origem e importância notáveis. Exatamente naquele momento, a força misteriosa que havia mantido o galo suspenso no ar de repente desapareceu. A perda abrupta daquele poder invisível deixou o galo assustado e desequilibrado, e antes que pudesse reagir, começou a cair direto do céu, atônito. Vendo o galo cair, o arqueiro que havia atacado anteriormente rapidamente pulou de seu lugar alto na árvore. Quando chegou ao chão, começou a criticar em voz alta Yan'ai City. Na opinião dele, era absurdo e desrespeitoso tratar uma besta demoníaca tão poderosa como se fosse apenas um animal de estimação pessoal. Felizmente, Levi reagiu rapidamente e conseguiu pegar o galo antes que ele caísse com força no chão. Jasper, que não havia visto para onde o galo havia ido durante a queda, de repente ficou preocupado. Por um breve momento, ele se perguntou ansiosamente se a criatura havia caído em algum lugar e se machucado. O arqueiro olhou incrédulo enquanto a verdade lentamente se fixava nele, o galo realmente era seu companheiro. Enquanto isso, Vivian se aproximou e cumprimentou formalmente os membros da equipe 666 de Yan'ai City. Ela continuou explicando que o galo imperador celestial não vinha de um lugar comum, mas tinha sido enviado diretamente do reino celestial. Havia um claro toque de orgulho em sua voz enquanto falava. Ela até conectou a aparição do galo ao histórico do conselheiro militar de Sang-Shi, mencionando que o conselheiro tinha laços ancestrais profundos com a poderosa família Qin. No entanto, Levi fez uma piada casual, dizendo que talvez o galo algum dia botasse um ovo para a garota que estava ao lado. O comentário estranho imediatamente a assustou, deixando-a surpresa e sem saber se Levi estava falando sério ou apenas zombando. Observando os dois membros da equipe 666 focados inteiramente no galo, Vivian começou a se sentir ligeiramente ignorada.
Justo quando ela estava prestes a dizer algo, Isaac apareceu repentinamente à sua frente. Ele rapidamente se apresentou como curador da equipe 686 e explicou que seu trabalho era ajudar na comunicação entre as diferentes equipes. Com uma urgência educada, ele acrescentou que, se ela tivesse alguma dúvida ou preocupação, poderia direcioná-las a ele. Depois de ouvir a explicação de Isaac, Vivian silenciosamente formou sua própria impressão. Para ela, esses dois novatos pareciam um tanto arrogantes. Eles precisavam de alguém para se comunicar por eles, mas se comportavam com confiança apenas porque estavam acompanhados por uma besta demoníaca de nível nacional. Atrás de Vivian estavam dois especialistas de nível nacional que ouviram tudo. Com sorrisos zombeteiros, eles comentaram sarcasticamente que os guerreiros de Yan'ai City devem depender fortemente de bestas demoníacas se quisessem agir com tanta confiança. Eles continuaram o ridículo, alegando que esse comportamento não dava nada para se orgulhar. Isaac rapidamente entrou para esclarecer o mal-entendido, explicando que a situação não era o que pensavam. Segundo ele, todo o arranjo havia sido iniciado pelo próprio Homem de um Olho. O especialista em arco falou novamente, claramente não impressionado. Ele criticou severamente o Homem de um Olho, dizendo que seus planos mostravam pouco potencial para o futuro. Na visão dele, a arrogância dos novatos vinha unicamente do fato de que possuíam uma poderosa besta demoníaca. Apesar de toda a crítica e dos murmúrios ao redor deles, os protagonistas não pareciam se incomodar nem um pouco. Eles simplesmente ignoraram o que os outros estavam dizendo, permanecendo calmos e desinteressados em responder aos insultos. Mateu, um especialista de nível nacional da sede da capital que possuía um talento raro e incomum, estava perto. Ao lado dele estava um jovem vestido com um manto escuro com capô. Leon, outro especialista de nível nacional. Embora Leon não entendesse completamente a conversa acontecendo ao seu redor, ele decidiu que não era importante o suficiente para se preocupar. O galo de repente fixou o olhar em Leon. Quase instantaneamente, ele o reconheceu como a mesma pessoa que havia lidado com seus companheiros de galos antes, usando uma habilidade misteriosa para escapar da cena. Sentindo o olhar intenso do galo, Leon percebeu que algo estava errado. Uma preocupação silenciosa começou a invadir sua mente enquanto ele se perguntava se o Imperador Celestial o havia reconhecido daquele encontro anterior. De pé ao lado dele, Mateu continuou conversando casualmente perto de Leon. Ele comentou que o galo não parecia particularmente leal à cidade, especialmente porque não havia revelado a infiltração anterior de Leon, quando ele havia se aproximado secretamente para roubar corpos. O galo lançou um olhar feroz para Leon. Lá no fundo, ele jurou silenciosamente que queria se vingar pelos seus parentes que haviam sofrido por causa dele. No entanto, também entendia que as pessoas malignas ao redor deles nunca permitiriam que tal vingança acontecesse abertamente. Leon simplesmente respondeu com um sorriso educado dirigido ao galo. Com uma voz calma, disse que, se estivessem sozinhos em algum lugar, ele até perguntaria se o galo consideraria se juntar ao seu lado. O galo, já furioso, interpretou aquele sorriso como uma tentativa deliberada de provocá-lo. Jasper ouviu a troca estranha com uma expressão confusa. Ele realmente não entendia por que estavam discutindo tais assuntos complicados. Levi, que estava próximo, também não parecia entender o significado mais profundo da conversa, embora não parecesse se importar com isso. Quando o especialista em arco ouviu as palavras casuais de Levi, ele imediatamente ficou furioso. Sentindo que os novatos estavam mostrando um desrespeito claro, gritou com raiva e declarou que precisavam aprender uma lição adequada sobre como respeitar seus superiores. Ainda assim, o destacamento não podia agir ainda. Eles estavam aguardando reforços de outras cidades. No entanto, à medida que o tempo passava lentamente, nenhuma outra equipe apareceu, e o atraso crescente tornou a atmosfera cada vez mais tensa. De repente, o telefone de Mateu vibrou alto em seu bolso, sinalizando a chegada de uma nova mensagem. Ele olhou para a tela, e a preocupação em seu rosto se tornou imediatamente óbvia. Depois de ler a mensagem cuidadosamente, ele levantou a cabeça e se virou para Vivian. Mateu explicou que uma mensagem havia chegado de um dos representantes da cidade. De acordo com a mensagem, eles se recusaram a enviar seus guerreiros de nível 9 mais fortes para o que acreditavam ser uma missão destinada a acabar em morte.
Em vez disso, enviariam pessoas cuja perda não seria considerada uma grande tragédia. Ao ouvir isso, tanto Mateu quanto Vivien reagiram com raiva. Eles criticaram duramente o representante por sua covardia e atitude egoísta, condenando o cálculo frio por trás de tal decisão. No entanto, sua frustração rapidamente desapareceu quando avistaram um helicóptero se aproximando de longe. Quando ele se aproximou, Vivien e Mateu de repente pareceram incrivelmente aliviados e felizes. A excitação de Mateu era óbvia enquanto ele exclamava alto que uma equipe de poderosos especialistas da cidade de Xinfan finalmente havia chegado para se juntar a eles. No entanto, seu otimismo não durou muito. Quando souberam mais sobre a situação, seu humor mudou rapidamente. Os especialistas que chegavam estavam aqui para fornecer assistência, mas claramente não tratavam a missão com muita seriedade. Julian e Jazelle, uma dupla de irmãos especialistas da cidade de Xinfan, cumprimentaram todos com sorrisos relaxados. Explicaram que seu líder havia ordenado que os ajudassem nesta operação. No entanto, deixaram bem claro que, se a situação se tornasse desfavorável, eles reservavam o direito de se retirar imediatamente. Eles cumprimentaram educadamente Vivien e afirmaram que pretendiam oferecer a ela seu apoio durante a missão. Percebendo a mudança repentina no humor do grupo, Leon reconheceu os irmãos imediatamente. Eles eram bem conhecidos como especialistas da cidade de Xinfan que possuíam talentos únicos, mas também eram igualmente famosos por sua estratégia de se retirar em vez de se envolver em batalhas desnecessárias. Giselle olhou ao redor, confusa com as expressões descontentes no rosto de todos. Mas Julian disse casualmente a ela que não havia nada com que se preocupar. Se algo desse errado, eles simplesmente poderiam fugir e deixar os outros para trás. Mateu ouviu essa observação descuidada, e seu temperamento imediatamente se inflamou. Ele deu um passo à frente, claramente se preparando para atacar os gêmeos por sua atitude insultante. Antes que as coisas pudessem piorar, Vivien rapidamente interveio. Ela disse a Mateu para não levar as palavras deles para o lado pessoal e lembrou-lhe que os especialistas de Xinfan City estavam apenas apoiando suas próprias equipes subordinadas. Ela então expressou sinceros agradecimentos a Mateu e Leon por se voluntariarem para acompanhá-la em uma missão que todos sabiam que seria extremamente perigosa. No entanto, no fundo, Leon entendeu algo que os outros não perceberam: ele não estava ali por um propósito nobre ou para resgatar alguém. Observando o comportamento ligeiramente desconfortável de Mateu, percebi rapidamente o verdadeiro motivo por trás de seu entusiasmo em acompanhar Vivien na operação de resgate. Bem dentro da floresta nas imediações de Conji, Vivien informou a seus dois companheiros que agora haviam entrado no território controlado pelas forças de Conti. Por isso, precisavam esconder sua presença cuidadosamente e avançar com extrema cautela. Ela também explicou que todas as cidades haviam construído um corredor de fuga secreto através de um departamento especial. Essas rotas escondidas foram projetadas para servir como saídas de emergência durante situações perigosas. No entanto, ela acrescentou que apenas o comandante principal da operação sabia a localização exata desse corredor secreto. Virando-se para Mateu e Leon, ela os lembrou mais uma vez de que precisavam avançar devagar e com cuidado, mantendo-se alertas. Ativando seu campo de invisibilidade, ela ocultou a presença de todos para que não fosse detectada. Ao mesmo tempo, ela os alertou rigorosamente para não se afastarem mais de 500 metros dela. Mesmo sem encontrar inimigos, mover-se além desse alcance poderia expô-los devido às limitações do campo. Sem perder mais tempo, Vivien começou a se mover para frente, seu campo de invisibilidade se expandindo ao redor do grupo e envolvendo-os completamente. Ela anunciou silenciosamente que agora poderiam começar a avançar mais fundo no território da floresta Tonti. Todos ficaram próximos a Vivien enquanto avançavam cautelosamente pela densa floresta, observando cuidadosamente ao redor. Leon caminhava um pouco à frente do grupo, seus olhos piscando com cálculos constantes e pensamentos silenciosos. Embora todo o time estivesse se movendo cuidadosamente, ele pensava em algo totalmente diferente. Na verdade, ele tinha sua própria missão secreta. Ele já havia tentado várias vezes se aproximar dos novatos, mas eles nunca deixavam a criatura mensageira sozinha. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que, antes de começar sua verdadeira tarefa, precisava eliminar esses dois primeiro.
Enquanto a atenção de Vivian estava em outro lugar, Leon secretamente usou sua arma para cortar sua própria palma. Sem que ninguém percebesse, ele pressionou a mão sangrando firmemente contra o tronco de uma árvore próxima. Quando finalmente retirou a mão, sangue fresco começou a se infiltrar silenciosamente na casca. Enquanto isso, o grupo continuava avançando silenciosamente, completamente alheio às ações secretas de Leon. Acima deles, os demônios de patrulha no céu rapidamente detectaram a fraca presença de especialistas humanos se movendo pela floresta. À frente, Vivian de repente parou seus passos. Seus sentidos aguçados de especialista haviam captado algo perigoso se aproximando. Seu corpo se tensionou imediatamente. Virando-se abruptamente, ela gritou que uma poderosa onda de energia demoníaca estava se dirigindo diretamente para eles. Sua presença já havia sido descoberta. O aviso repentino chocou a todos. Vivian rapidamente informou à equipe que podia sentir múltiplos inimigos nas proximidades, um demônio de nível 5, 2 demônios de nível 4 e até mesmo um terrível demônio de nível 8. Justo quando ela terminou de falar, percebeu algo horrível. Diretamente atrás de Levi e Jasper, pairava uma feroz besta alada de nível 8. Com uma velocidade aterrorizante, a criatura levantou suas garras afiadas como navalhas e lançou um ataque repentino em direção a eles. No momento em que Mateu viu a velocidade com que a besta estava se movendo, seu coração afundou. Ele percebeu imediatamente que não havia como alcançar Levi e Jasper a tempo de salvá-los. Leon assumiu silenciosamente que Levi e Jasper já estavam praticamente mortos. Assistindo ao caos se desenrolar, ele disse a si mesmo em silêncio que a presença deles havia sido apenas um obstáculo para sua verdadeira missão. Em sua mente, se eles não existissem, as coisas teriam sido muito mais fáceis. Justo quando a criatura mortal estava prestes a atacar, algo inesperado aconteceu. Uma mão poderosa de repente agarrou a perna do monstro no meio do ataque. Em um piscar de olhos, o galo se transformou em uma figura humana e agarrou as pernas do demônio com força, parando seu ímpeto com um esforço desesperado. O galo murmurou amargamente entre os dentes cerrados. Ele reclamou que, se as coisas continuassem assim, todos acabariam morrendo ali. Ainda assim, ele não podia simplesmente ficar parado e assistir enquanto eles caminhavam diretamente para a morte sem nem tentar salvá-los. Vendo a criatura aterrorizante pairando logo acima deles, a coragem de Jasper finalmente quebrou. Sua voz ecoou em pânico enquanto ele gritava alto, sobrecarregado pelo súbito perigo de vida ou morte. Exatamente naquele momento, o sistema de Levi emitiu um alerta. Ele informou calmamente que um corpo de energia extremamente poderoso estava localizado exatamente a 0 metros dele. De acordo com os cálculos do sistema, absorver essa energia poderia ajudá-lo a resistir à fome por quase 10 semanas. O galo apertou os dentes com tanta força que sua mandíbula tremia, tentando desesperadamente controlar suas emoções. Mas, no momento em que o demônio de nível 8 o reconheceu como o galo traidor que havia traído sua espécie, a criatura atacou sem hesitação, rasgando brutalmente seu corpo. Apesar da dor, o galo reagiu ferozmente. Com determinação nos olhos, ele mesmo pôs fim à vida do demônio que um dia havia sido de sua própria espécie. Ao morrer, o demônio de nível 8 o amaldiçoou, chamando de desonra e mancha sobre todos os demônios. Mesmo enfrentando o ódio de sua própria raça, o galo falou baixinho, mas com firmeza. Não importava quanto ressentimento existisse entre eles, ele já havia feito sua escolha. No momento, salvar aquelas pessoas importava mais do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, Levi e Jasper observavam confusos, tentando entender as estranhas ações do galo. Em suas mentes, o fardo de ser algum tipo de herói demoníaco poderia explicar por que ele se sentia preso ao seu destino e incapaz de se afastar dessa luta. Os gêmeos guerreiros, que testemunharam toda a cena de perto, também formaram suas próprias conclusões. Eles lembraram dos rumores que circulavam no fórum e começaram a acreditar que eram verdadeiros. O arauto realmente havia mudado e se tornado uma figura realmente poderosa e formidável. Vivian e Mateu estavam igualmente chocados com a rapidez com que o galo interveio para salvar os outros. Pela urgência em suas ações e pela determinação em seus movimentos, eles puderam perceber claramente o quão sério ele estava sobre proteger vidas.
Leon simplesmente ficou parado ali, atônito e incapaz de processar o que acabará de testemunhar. Toda a cena se desenrolou de forma tão inesperada que ele teve dificuldades em acreditar que era real. Ele não conseguia entender por que o galo parecia tão leal a Yanhai City ou por que ele não havia exposto sua verdadeira identidade antes. Depois de refletir, convenceu-se de que o resgate heróico do galo era simplesmente uma forma de mostrar absoluta lealdade aos novatos. Se ele cooperasse com o galo contra Levi, a suspeita talvez nunca recaísse sobre ele. Por enquanto, sua prioridade era descobrir como se proteger. Levi apontou casualmente para o corpo da ave, completamente desfigurado no chão, e perguntou a Jasper com uma expressão séria se ele achava que a criatura ainda parecia fofa. Para a surpresa de Levi, Jasper simplesmente sorriu suavemente. Mesmo em seu estado quebrado e machucado, ele ainda achava que o pobre pássaro de alguma forma parecia adorável. Enquanto isso, Mateu e Leon se moveram rapidamente para a ação. Trabalhando juntos, eles rapidamente lidaram com os demônios restantes nas proximidades. Em breve, apenas os inimigos mais fortes restavam: o demônio de nível 8, um demônio de nível 5 e duas criaturas de nível 4. Viven franziu a testa profundamente, incapaz de entender como os demônios conseguiram descobri-los. Enquanto todos permanecessem dentro de seu campo de invisibilidade, as auras poderosas dos especialistas deveriam ter ficado completamente ocultas. Então, ela notou algo que fez seu temperamento explodir instantaneamente. Os dois mestres estavam casualmente assando carne sobre o fogo como se estivessem fazendo um piquenique, ignorando completamente o perigo ao seu redor. O sistema de Levi silenciosamente relatou outro detalhe. A carne assada tinha um valor de energia equivalente ao nível 8, o que significava que não continha toxinas e era perfeitamente segura para comer. Viven apontou para eles com raiva, praticamente gritando de frustração. Eles estavam condenados agora. O cheiro da carne assada certamente havia atraído os demônios, expondo sua localização secreta. De repente, em algum lugar profundo na floresta, uma poderosa garra demoníaca agarrou um galho de árvore e o quebrou com um estalo. O lobo da meia-noite de nível 9 soubera que especialistas humanos estavam acendendo fogueiras dentro de seu território e assando a carne de seus parentes demoníacos. O pensamento a encheu de raiva incontrolável. Com a voz fria de fúria, ela imediatamente ordenou aos batedores demônios próximos que investigassem a fonte do cheiro. Momentos depois, as assinaturas de energia dos demônios ao redor desapareceram repentinamente. Alguém apareceu silenciosamente atrás deles e falou na escuridão da noite, observando com um divertido tom de voz que o que quer que estivessem cozinhando cheirava incrivelmente delicioso. Quando a mulher-lobo e os batedores demônios viram quem havia chegado, suas expressões mudaram instantaneamente. Eles se curvaram respeitosamente e saudaram os novatos como os 4 imperadores. Um dos demônios, com raiva, relatou que os especialistas humanos haviam chegado à beira da floresta, matado vários de seus parentes e até ousado acender um fogo para assar seus corpos. Quem falava era o Rei Formiga, um demônio de nível nacional aterrorizante cuja autoridade impunha respeito entre os outros. Ele acreditava que toda essa ação era uma vingança pelo vídeo mostrando a tortura dos especialistas da cidade, que havia sido enviado anteriormente para a sede. Enquanto isso, de volta ao acampamento, Viven e Mateu corriam ao redor da fogueira freneticamente, tentando apagar as chamas antes que as coisas piorassem ainda mais. Agarrando os mestres descuidados pelos colarinhos, Viven e Mateu os arrastaram para longe enquanto gritavam para os outros. Eles pediram para que todos se apressassem e parassem de ficar parados. Percebendo o perigo, o grupo imediatamente começou a se mover. Viven ordenou uma retirada urgente, determinada a deixar a área antes que demônios ainda mais fortes fossem atraídos pelo cheiro. Enquanto corriam pela floresta, os pensamentos de Viven estavam cheios de amargura. Não era que ela não quisesse salvar todos os envolvidos na missão. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela continuava correndo. A verdade era dolorosa, seus companheiros de equipe simplesmente não podiam ser confiáveis quando mais importava. Justo naquele momento, um longo chicote de repente cortou o ar e voou diretamente em direção a Viven, cortando a rota de fuga deles. Segurando Jasper firmemente, ela imediatamente ativou sua habilidade de domínio e saltou para trás.
O movimento repentino permitiu que ela evitasse por pouco a mulher-lobo que estava empunhando o chicote. A loba riu friamente e zombou deles. Ela acusou os humanos de ousarem fazer fogo dentro do território dos demônios e assar demônios como comida, provocando abertamente a ira deles. Enfrentando um demônio de nível 9 aterrorizante, Vivian rapidamente formou um plano em sua mente. Ela pretendia atacar rapidamente e se retirar imediatamente depois, caso ainda mais demônios fortes chegassem. Naquele momento, outra figura apareceu lentamente atrás da mulher-lobo. Era Arlo, o rei-formiga. Em sua mão, ele segurava a cabeça de um galo decapitado para que todos vissem. Era claramente a cabeça do mensageiro que eles haviam conhecido. O grupo congelou de horror. Levi e Jasper estavam ambos chocados com a cena horrível. Quando Jasper percebeu que o frango realmente tinha morrido, lágrimas escorreram de seu rosto e seu choro silencioso preencheu o ar. Leon silenciosamente se afastou, observando a cena. Vendo que os demônios já haviam eliminado o galo, ele concluiu que o caminho que havia planejado anteriormente agora não tinha mais sentido. Como o protetor da cidade e guerreiro que possuía os poderes combinados de eletricidade e água, o arauto sempre foi considerado um lutador extremamente poderoso. Notando Jasper chorando descontroladamente, Levi tentou consolá-lo. Ele prometeu seriamente que um dia vingaria o frango caído. Com o perigo se aproximando, Vivian imediatamente expandiu sua esfera de poder e a usou para reforçar Mateu e Lion. Mateu avaliou silenciosamente a situação. Enfrentar um demônio de nível 9 e um demônio de nível nacional era certamente perigoso, mas com Vivian apoiando, ele acreditava que ainda tinham uma chance. Ele ordenou em voz alta para o lutador de nível 9 recuar. Atrás dele, os gêmeos ativaram silenciosamente sua habilidade especial e desapareceram da vista. Mateu sabia que eles estavam evitando a luta, e sua raiva por eles queimava ainda mais forte. Leon continuou calculando silenciosamente. Um demônio guardião da cidade e um demônio de nível 9 significavam que, mesmo com o apoio de Vivian, a batalha seria equilibrada no melhor dos casos e sua força já havia sido drasticamente drenada. O fato de um demônio de nível nacional ter matado o arauto tão facilmente fez Leon ficar extremamente cauteloso. A partir daquele momento, ele estava determinado a escapar do campo de batalha na primeira oportunidade. Justo naquele momento, Arlo apareceu repentinamente diretamente na frente de Leon. Sua voz estridente ecoou enquanto ele acusava Leon de secretamente pensar em como fugir. Olhando para ele com hostilidade fria, acrescentou que traidores eram o tipo de pessoa que ele mais odiava. Os olhos de Leon se arregalaram de choque. Por um momento, ele se perguntou se Arlo tinha de alguma forma a habilidade de ler seus pensamentos. Antes que Leon pudesse reagir, o demônio lançou um ataque veloz como um raio. A velocidade foi tão avassaladora que Leon não teve chance de desviar. Seu corpo ferido foi lançado pelo ar antes de finalmente bater violentamente contra o tronco de uma árvore próxima. Naquele mesmo momento, uma flecha disparada por Mateu voou para frente como um flash de luz, indo direto em direção ao demônio. Arlo torceu seu corpo para o lado no último segundo, evitando por pouco a força mortal da flecha. Mesmo assim, a ponta ainda raspou seu rosto, deixando um corte fino enquanto um pequeno fio de sangue escorria. Com o Vivian o fortalecendo, os ataques de Mateu se tornaram significativamente mais fortes. Até Arlo agora podia ser ferido pelas flechas dele. Sentindo o fluxo de poder correndo por seu corpo, Mateu percebeu que suas flechas podiam voar mais rápido e bater mais forte do que antes. Enquanto a batalha continuava, Vivian rapidamente usou sua habilidade para curar os ferimentos de Leon. Ao mesmo tempo, sua mente corria enquanto ela analisava cuidadosamente sua próxima estratégia de batalha. Ela entendeu que permitir que Mateu lutasse sozinho era extremamente perigoso. Mesmo com seu apoio, a situação poderia se tornar fatal se eles hesitassem por muito tempo. Justo quando a mulher-lobo balançou seu chicote em direção a Mateu novamente, Vivian ativou sua terceira habilidade de controle. Instantaneamente, a força e velocidade de Mateu foram aumentadas para 3 vezes seu nível normal. Naquele momento, Vivian fez uma escolha decisiva. Ela não poderia deixar o inimigo manter a iniciativa. A melhor opção estava clara: eliminar o demônio de nível 9 primeiro antes que a situação saísse de controle.
A seta que Mateu disparou cortou o ar com uma velocidade aterradora. No instante seguinte, ela perfurou diretamente o corpo da loba, atravessando-a de um lado ao outro como se sua defesa não significasse nada diante da força por trás do disparo. Vendo a situação mudar rapidamente, Vivian gritou imediatamente para Mateu recuar. Sua voz carregava uma urgência aguda, avisando-o para não ficar mais exposto no campo aberto. Notando o demônio se aproximando dele com velocidade assustadora, Mateu não hesitou. Confiando no aviso de Vivian, ele rapidamente mudou sua postura e se esquivou para o lado, evitando a ameaça que se aproximava. No entanto, o ataque de Arlo não diminuiu ou perdeu o ímpeto. Mesmo depois de Mateu se afastar, o demônio continuou avançando com uma intenção implacável. Só então todos perceberam a verdade: o verdadeiro alvo de Arlo nunca tinha sido Mateu. Seu ataque estava direcionado diretamente para Levi. O rosto frio e impassível de Levi mostrava claramente que ele já havia decidido vingar o frango caído. Justo quando o golpe do demônio estava prestes a atingir Levi, uma figura familiar apareceu entre eles. O galo deu um passo à frente e agarrou firmemente o braço atacante do demônio, parando o golpe de Arlo bem na frente de Levi. Com uma raiva clara na voz, o galo gritou que já os havia avisado antes. Eles não deveriam chegar perto desse homem novamente. Os membros da equipe que observavam a cena estavam completamente atônitos. Se o galo estava ali, vivo, isso significava uma coisa: o heraldo nunca tinha realmente morrido. Ao mesmo tempo, eles não conseguiam entender o que realmente era aquela cabeça cortada que Arlo havia mostrado antes. Vendo o heraldo aparecer de repente, vivo e ileso, Arlo instintivamente deu um passo para trás. Sua expressão se encheu de incredulidade enquanto ele encarava o galo, que estava diante dele em perfeita condição, sem um único ferimento em seu corpo. Memórias correram pela mente de Arlo. Ele se lembrava claramente de como o galo costumava evitá-lo por medo, se escondendo enquanto chorava e sonhava em se tornar algum tipo de herói. O galo tomou um gole de cerveja e mastigou um pedaço de frango assado enquanto murmurava para si mesmo. Ele reclamou que era claramente um herói, mas seus companheiros galos nunca o entendiam. Em vez disso, só o repreendiam e, para piorar, acabavam até sendo bem saborosos. Essa memória de repente mudou para o momento em que Arlo apareceu diante dele e o pegou comendo a carne de outros demônios. A visão imediatamente preencheu Arlo com uma raiva incontrolável. Arlo queria nada mais do que matar o traidor que escolheu seguir os humanos. Mas o galo explicou calmamente que não havia se juntado aos humanos para trair os demônios. Em vez disso, ele afirmou que estava fazendo isso para protegê-los, mais uma vez avisando Arlo para não se aproximar de Levi. Arlo ignorou completamente essas palavras. Sem ouvir a explicação do galo, ele lançou um ataque mortal com a intenção de eliminar o traidor imediatamente. Enquanto Arlo observava a cabeça do galo se separar do pescoço e rolar pelo chão, ele gritou alto que a coisa que mais odiava na vida eram os traidores. Depois de pegar a cabeça decapitada, Arlo se afastou. Ele pretendia mostrar aos humanos e demônios qual destino aguardava aqueles que traíam sua própria espécie. Mas agora, vendo o galo de pé novamente, em perfeita condição e ainda protegendo os humanos, Arlo sentiu um arrependimento silencioso. Ele queria ter lido a mente do galo mais cedo e descoberto os estranhos poderes que o traidor possuía. Os olhos de Jasper se encheram de lágrimas enquanto ele corria para frente e abraçava o galo. Feliz da vida, ele gritou que o frango ainda estava vivo. O galo, no entanto, parecia confuso, sem entender por que esse humano estava tão feliz por ele não ter morrido. Justo então, a voz calma de Levi quebrou o momento. Ele comentou casualmente que provavelmente amanhã poderiam fazer ovos fritos. Ouvindo isso, o galo de repente se sentiu irritado, percebendo que quase tinha sido enganado novamente. O galo suspirou por dentro, pensando amargamente que ele era realmente nada mais do que um frango aos olhos de Levi, apenas uma ferramenta para botar ovos. Com uma expressão de pena, ele disse a Levi que, se algum demônio os atacasse novamente, ele lidaria pessoalmente com isso. Levi não precisaria levantar um dedo. No fundo, no entanto, o galo continuava se perguntando sobre seus companheiros demônios e onde ele poderia um dia voltar para ajudá-los a escapar de seu destino. Levi, como sempre, demonstrava pouco interesse. Leon,
ainda se recuperando de seus ferimentos, xingava abaixo. Não conseguia entender por que o mensageiro demoníaco de repente se transformará em um protetor dos dois moradores de Yanhai. Para ele, o comportamento do galo parecia estranhamente convincente, quase excessivamente convincente. Até Vivian achava difícil de acreditar, mas ela começou a sentir que o mensageiro poderia realmente ser confiável. Mateu, observando tudo em silêncio, sentia um crescente respeito pelo galo. Em sua mente, a lealdade e coragem da criatura eram dignas de louvor. Enquanto isso, Arlo parecia visivelmente abalado. Pela primeira vez, algo aconteceu que o deixou completamente confuso. Ele não conseguia ler os pensamentos do galo. Ele se perguntava a mesma questão repetidamente. Por que ele não conseguia ver dentro da mente do chamado traidor que estava diante dele? Anos atrás, depois de mal sobreviver a uma emboscada pelos membros de sua própria tribo, Arlo havia despertado uma habilidade estranha. Através de inúmeros testes, ele aprendeu que podia ler os pensamentos tanto de demônios quanto de humanos. O que ele descobriu dessas mentes era sempre o mesmo: traição. Ouvindo o galo encorajando Levi, Jasper de repente pulou de empolgação. Ele concordou alto com o galo e incentivou todos a confiar nele, insistindo que ele deveria ser permitido a vingar sua própria decapitação. Jasper não conseguia esconder sua admiração. Aos olhos dele, a habilidade do galo de voltar à vida depois de perder a cabeça era nada menos que incrível. Enquanto Arlo estava ali, questionando se sua habilidade de ler mentes de alguma forma havia falhado, a loba de repente gritou um aviso. Antes que ele pudesse reagir, o galo se transformou usando uma habilidade titânica e partiu direto para ele. O poderoso golpe aterrissou com força, fazendo Arlo tropeçar para trás vários passos pelo impacto da pancada. Lutando para recuperar o equilíbrio, Arlo percebeu que havia subestimado seriamente a força desse estranho galo. Nesse momento, um pensamento passou por sua cabeça: esse mensageiro era muito mais forte do que ele havia imaginado. Reagindo rapidamente, Arlo usou sua habilidade de amarração com a terra. O chão se rachou enquanto pedras e terra se levantavam, envolvendo firmemente as pernas do galo e o prendendo no lugar. Com o galo imobilizado, Arlo imediatamente seguiu ativando sua habilidade de soco esmagador. Seu enorme punho avançou em direção à cabeça do galo. Sentindo o ataque mortal vindo em sua direção, o galo tomou uma decisão difícil. Embora Arlo já tivesse cortado uma de suas cabeças, o galo ainda o via como um companheiro demônio. Mas se ele quisesse garantir um futuro para todos, não poderia mais conter sua força. O galo liberou sua habilidade de ilusão demoníaca. Instantaneamente, a mente de Arlo caiu em um transe estranho. Percebendo o que aconteceu, Arlo entrou em pânico. Ele nunca esperava que esse galo também possuísse poderes de ilusão. Nesse exato momento, o galo começou a reunir energia em sua mão. Lentamente, uma esfera de raios crepitante se formou e ficou mais brilhante. As violentas ondas de energia irradiando da esfera de raios se espalharam pelo campo de batalha, fazendo até os guerreiros experientes ao redor se sentirem inquietos. Leon protegeu os olhos enquanto a luz cegante se intensificava. Irritado, ele xingou em voz alta, reclamando que sempre odiara luzes brilhantes como essa. Com os dentes cerrados, o galo sussurrou baixinho para seu irmão que defendia a cidade. Ele pediu perdão, dizendo que salvá-los era algo que ele simplesmente tinha que fazer. Com esse último pensamento, o galo liberou sua poderosa habilidade Lago Relâmpago em direção a Arlo. Congelado pelo medo, Arlo só podia assistir impotente enquanto a terrível esfera de raios avançava em sua direção. Nesse exato momento, a antena na cabeça de outro rei demônio, Tristan, começou a tremer violentamente, sentindo perigo mortal. Uma figura sombria apareceu de repente a uma velocidade incrível. O recém-chegado se lançou em direção a Arlo e o empurrou para o lado, salvando-o por pouco do ataque de raios que se aproximava. As duas figuras rolaram pelo chão antes de colidir com o tronco de uma árvore. Quando a poeira se assentou, todos notaram algo surpreendente: o recém-chegado parecia quase idêntico a Arlo, até usando roupas semelhantes. Vendo Trista aparecer, a mulher-lobo soltou um suspiro de alívio. Ela o agradeceu sinceramente, dizendo que, se ele tivesse chegado um momento depois, Arlo teria sido morto.
Tristan se agachou ao lado de Arlo, que estava segurando a cabeça com dor após bater na árvore. Calmamente, ele disse ao irmão que ele quase tinha morrido. Tristan lembrou firmemente Arlo que sua vida esteve por um fio poucos momentos antes. Arlo lentamente levantou a cabeça e olhou para o campo de batalha à frente. A área inteira estava devastada, achatada pelo terrível ataque de raios. Após um momento de silêncio, Arlo admitiu que o poder destrutivo do Heraldo era realmente aterrador. Tristan zombou dele levemente, dizendo que se não tivesse chegado quando chegou, Arlo já estaria assistindo à Batalha do Além. Observando a chegada de um segundo demônio de nível nacional, tanto Viven quanto Mateus sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. Tristan riu alegremente e disse ao irmão que, antes de morrer, Arlo finalmente pensou em pedir ajuda. Arlo corou de vergonha e admitiu que no último momento instintivamente tocou seu bigode. De repente, Tristan deu-lhe um tapa na cara. Arlo imediatamente segurou a bochecha e exigiu saber por que seu irmão havia feito aquilo. Tristan o repreendeu com raiva, chamando-o de idiota por só pedir ajuda um segundo antes de morrer. Envergonhado, Arlo insistiu teimosamente que não era tão burro assim. De longe, Jasper observava cuidadosamente os dois irmãos bigodudos discutindo. Para ele, seus movimentos estranhamente se assemelhavam a formigas sinalizando umas para as outras. O galo percebeu a mesma coisa. Em sua mente, ele assumiu que os dois irmãos estavam secretamente discutindo seu próximo plano de batalha. Enquanto isso, Leon se recuperava silenciosamente em um canto enquanto observava a situação. Ele calculava que a força combinada dos dois irmãos demônios seria aterradora, e o Heraldo provavelmente não conseguiria derrotá-los sozinho. Ele realmente se perguntava se deveria escapar enquanto ainda podia. Ao mesmo tempo, o galo permanecia preso, com as pernas ainda amarradas pela habilidade de terra de Arlo. Ele se disse que os dois irmãos eram fortes, mas ainda não tinham ideia de quão aterradores esses dois humanos realmente eram. Finalmente, rompendo a prisão de terra, o galo de repente saltou em direção a Levi e Jasper. Seu objetivo era simples e impedir que os irmãos demônios se aproximassem desses dois humanos perigosos. Mais uma vez, o galo começou a condensar a habilidade Lago Relâmpago. Lá no fundo, ele acreditava que, como um herói demoníaco, mesmo que seus companheiros demônios o entendessem mal, ele tinha que atacar primeiro para parar o verdadeiro mal. Percebendo a energia se reunindo novamente, a loba de nível 9 gritou rapidamente para Tristan e Arlo, avisando-os para terem cuidado com o próximo ataque do Heraldo. Mas antes que o galo pudesse liberar o ataque, uma sombra escura passou rapidamente à sua frente. Em um movimento ágil, a figura apareceu e cortou a mão que estava formando o Lago Relâmpago. A voz zombeteira de Tristan de repente coou bem ao lado da orelha do galo. Com um tom claramente divertido, ele comentou que o cheiro de carne de besta assada que flutuava no ar estava realmente bastante tentador e apetitoso. A figura de Tristan piscava rapidamente de vista, como um fantasma. Sua velocidade era tão aterradora que o galo mal conseguia acompanhar seus movimentos, e se defender de um inimigo tão rápido parecia quase impossível. No momento seguinte, Tristan lançou um golpe mortal. O ataque foi diretamente no pescoço do galo, claramente com a intenção de decapitá-lo de uma só vez. Após entregar o ataque, a figura de Tristan reapareceu a uma curta distância. Com fúria fria nos olhos, ele declarou que vingaria os ferimentos infligidos à loba e a quase morte de seu irmão. Seu ódio era tão forte que ele jurou que todos ali presentes morreriam.